Meu nome é Renata Moraes, eu nasci no interior do Paraná, na cidade de Cascavel, perto de Foz do Iguaçu. Nasci no dia 3 de fevereiro de 1980. Eu morei em Cascavel até meus 14 anos. Eu lembro bastante assim do convívio familiar bem grande, bem forte, né, com os meus avós também. Meu nome é André Bel, eu nasci na cidade de Curitiba no dia 28 de setembro de 1979. Nasci e cresci nessa cidade e morei lá até os meus 23, 24 anos de idade. Mas frequento a cidade de Curitiba, meus amigos, minha família são todos de lá, então eu me sinto como se eu nunca tivesse saído de lá ainda. O que eu lembro mais assim da minha infância lá era na minha casa, onde eu morei com os meus pais e com os meus irmãos, porque depois a gente mudou para um outro local, para um apartamento, onde depois o meu irmão já saiu para morar fora e depois a minha irmã. Porque como na época que nós morávamos lá ainda era muito normal os jovens saírem da cidade para estudar, né? Então a cidade acabava ficando mais vazia de jovens, né? Então, e depois acabou ficando mais eu e meu pai num novo lar. Então a minha maior lembrança assim que eu gosto bastante é quando nós todos morávamos juntos na casa, nós 5, né? Minha infância foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de crescer jogando bola na rua. E isso é uma coisa que vem muito viva na minha memória sempre, os meus amigos da infância, você correr, brincar livremente, diferente do que acontece hoje em dia aí com a nossa realidade. Eu era um adolescente muito ativo, bagunceiro, alegre, normal, nada fora dos limites, né? Eu tive todos os tipos de amizade na minha adolescência, tinha as amizades da escola, tinha as amizades da rua, do prédio, da igreja, enfim. Então eu sempre consegui conviver com todos os tipos de público e muito bem. E eu acredito que até a educação que eu recebi dos meus pais me ajudaram a saber discernir os limites e saber até onde que eu devia, o que eu podia ir em cada um desses grupos com os quais eu convivi. Eu não era popular, né? Não, popular, né, que sempre é popular da escola. Não, eu não me via dessa forma, mas assim, sempre rodeada de amigos, amigas e a minha família também, meus pais sempre preferiam receber em casa, né? Então eu sempre tive o apoio dos meus pais para receber meus amigos. Isso é muito bacana porque às vezes você acaba ficando mais na rua e às vezes na rua não é muito o exemplo que você vai ter para tua vida, né? Então assim, as portas sempre abertas, minha mãe sempre incentivando trazer os amigos para casa e fazer festinhas e fazer jantares. Eu tenho uma amiga de infância e falam que é a tia Leninha e tal, é a minha segunda mãe, então a gente sempre tive isso muito dentro da minha casa. Então acho que de alguma forma eu me senti assim muito acolhida assim com relação a essa questão de se relacionar com as pessoas. Sempre estava no meio dos grupos e sempre gostei de liderar, sempre gostei muito de esporte. Sempre queria ser o capitão do time, sempre queria escolher o time e isso são coisas assim que são frescas na minha memória e talvez isso tenha sido ali um início de algum tipo de espírito de liderança, um empreendedorismo. Claro que quando nós somos criança, né, até adolescente, a gente não tem consciência disso, né? Essa consciência ela vem agora. Né? Então, mas eu vejo que sim, assim, essa questão de acho que gerir as pessoas, sempre aquela, às vezes até né, mulheres, né, menininhas, sempre brigando uma com a outra e tal, eu fazia conciliações. Eu acho que essa questão de gestão assim de pessoas, né, que agora falando de uma forma mais adulta, eu sempre desenvolvi assim muito bem, assim, e as crianças, enfim, sempre gostavam bastante de mim, me viam como referência. Para buscar amizade, então eu nunca tive dificuldade, assim, sempre me dei muito bem com as pessoas. Quando eu tinha 14 anos, no ano seguinte eu já iria morar em Curitiba para começar o segundo grau, né, que é hoje o ensino médio, mas na época era segundo grau. E geralmente as crianças, adolescentes, eles iam mais com 16, 17, e eu não, eu quero ir antes, eu quero ir com 15 anos. E naquela época o meu pai, assim,
que é sempre foi um homem empreendedor, sempre trabalhou com isso, empresário. Ele, mesmo com algumas limitações do interior, ele sempre teve uma cabeça muito aberta e muito empreendedora. Então ele veio, naquela época estava começando ainda a questão de intercâmbio, e ele me veio com um folhetinho dizendo: olha só, estava pesquisando e tal, o que você acha de você morar nos Estados Unidos 6 meses? A minha mãe surtou, imagina essa garota de 14 para 15, eu falei: eu quero, eu vou. Então aí a gente fez uma programação, eu fui para Curitiba, fiquei o primeiro semestre lá, e ao longo desse primeiro semestre eu participei, então já foram alguns desafios, eu já tive minha primeira frustração, que foi, a gente tentou fazer um intercâmbio numa empresa, num programa de intercâmbio que era mais barato, que era mais gratuito, eu tinha que passar por uma prova de inglês. E eu fiz a prova, né, de inglês, foi super difícil, eu lembro que eu fiquei horas e horas naquela prova e já senti que não ia dar certo. Mas enfim, fiquei com aquela esperança. Eu nunca vou esquecer o dia que a mulher ligou dizendo que eu não tinha passado e que eu não ia poder mais viajar naquele ano, que eu poderia refazer a prova, mas só poderia viajar no ano seguinte. E o meu pai, como sempre, me apoiando, dizendo: não, você não vai se frustrar, porque aí ele sempre teve essa ideia de que a gente tem que trabalhar para a gente não se frustrar, né? Existem as frustrações, você tem que lidar com elas. E ele resolveu, enfim, fazer um investimento, né? Gastou mais e fez um intercâmbio pago, né? Você quer esse ano, você vai. Então eu tive minha primeira frustração e a minha primeira também felicidade depois, né? Superar essa frustração, porque eu consegui ir e ele me deu esse apoio, né? Não só financeiro, mas também emocional. E eu fiz meu primeiro intercâmbio com 15 anos, em 95. Quando eu tinha meus 16 para 17 anos, surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio e morar fora do país, nos Estados Unidos. Para mim era uma coisa nova. Na época, fazer um intercâmbio cultural desse era uma coisa ainda relativamente nova, não era tão divulgado como é hoje em dia. E fiquei bastante na dúvida no começo se eu deveria fazer ou não. Fui extremamente incentivado pelos meus pais. Era para eu ter ido num ano, eu acabei resistindo um pouco, não fui. E no ano seguinte seria minha última oportunidade pela questão do ano escolar e da idade. Então, no último momento, assim, eu decidi ir. Achei que não deveria perder essa oportunidade. E fui, então, para os Estados Unidos, morar com uma família lá. Me dei muito bem. Acho que, mais uma vez, essa capacidade de adaptação em qualquer tipo de ambiente que eu tinha, acho que ajudou a que eu pudesse fazer amizades rapidamente, que eu pudesse me estabelecer numa nova cultura, num novo ambiente. E ali começou uma história, então, de aprendizado da língua inglesa e tem muita coisa por causa disso depois aconteceu. Eu fiquei mais um ano no Brasil, fazendo o segundo ano, né, em Curitiba, e no final do ano eu fiquei inquieta, queria fazer outro intercâmbio. Falei: quero fazer outro intercâmbio. Então, com 17 anos, aí meu pai também me apoiou, minha mãe enlouqueceu de novo, vou ficar sem minha filha mais 6 meses. Na verdade, fiquei 8 meses, em 97, com 17 anos, fiquei 8 meses na Austrália. Então, fiz outro intercâmbio, aprimorei mais o meu inglês, né, fui mais solta, mais madura, já tinha vivenciado uma experiência antes. Então já sabia o que eu estava esperando, né? Inclusive de saudade, de sofrimento, mas já lidei de uma forma um pouco diferente. E eu falo que hoje, assim, para todos os adolescentes jovens, que realmente intercâmbio é algo que muda completamente a tua maturidade nesse momento de adolescência, que é um pouquinho difícil, a parte emocional, né? Mas quando eu voltei do intercâmbio que eu fiz, eu tinha ali meus 18 para 19 anos já, quando eu fiz um vestibular e passei. Só que eu passei por um segundo semestre, então eu ia ficar em torno de 6 meses sem fazer absolutamente nada. Então, um dia eu cheguei na minha casa, depois de estar na rua com os meus amigos, e em cima da minha escrivaninha tinha vários recortes de jornais, com anúncios de trabalho, né? Aquilo ali foi a minha mãe e meu pai que tinham deixado em cima da escrivaninha, com certeza me dando um recado, né? Era uma escola de idiomas que estava selecionando pessoas para trabalhar. E eu não tinha familiaridade com
com o trabalho de uma escola de idiomas, a não ser que eu imaginava que precisavam de professores, né? E como eu tinha voltado dos Estados Unidos com inglês fluente, a propaganda dizia que estavam procurando pessoas jovens, enfim, que quiser com boa apresentação e tal, para trabalhar em escola de idiomas. Eu falei, opa, vou ser professor de inglês. Aí quando eu cheguei lá, eu percebi que não era para professor de inglês, era um trabalho na área comercial, de vendas. E eu nunca tinha me visto como um vendedor, porque ao mesmo tempo que eu era uma pessoa bastante assim, falante, comunicativa, eu era tímido para certas coisas. E aí entra um pouquinho assim do que eu tenho na minha vida, e eu acho que isso vem desde a minha infância e adolescência, que eu sou um pouco ruim para dizer não para desafios. Então, coincidentemente, lá atrás, antes de eu fazer uma faculdade numa outra área, meu primeiro trabalho foi vendendo curso de inglês para uma escola de inglês em Curitiba. Bom, esse foi o meu segundo, como colocar assim, desafio, que eu sempre tive vontade, na minha juventude, sem muito saber o que eu queria, porque a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe. Enfim, queria arquitetura, não consegui passar no vestibular para arquitetura, faltavam 4, fiquei no quarto lugar para entrar. E eu tinha uma segunda opção na época na universidade que eu fiz, que foi engenharia de produção mecânica. Então é um nome assim, meio assustador. Eu me assustei no começo, eu faço ou não faço, Passei também administração rural, ok, nada a ver comigo, mas enfim, tinha uma referência junto ao meu pai, mas ele disse, você não vai ter jeito, não te vejo no meio do mato. Então eu desisti. Eu fui para engenharia, na luta, Meu irmão já estava fazendo engenharia civil, eu achei que ia ser fácil. Não, vamos lá, engenharia, eu gosto de matemática, números e tal. Primeiro ano foi assim, muito sofrido, porque engenharia, quem sabe, quem já estudou, é uma faculdade bem puxada, E foi assim, o primeiro ano eu quase não passei, e eu me assustei com aquilo, E aquilo me mobilizou para que os outros anos eu não passasse pelo aquele sofrimento. Então, eu já comecei a estudar desde cedo, então eu fiz 5 anos, de engenharia de produção mecânica. Antes, no meu terceiro ano da faculdade, eu passei direto. Nossa, foi assim, uma super conquista, E eu me sentia muito bem com isso, E a aula acabou no final de novembro. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Tem que fazer, inquieta, preciso produzir alguma coisa, Parei de produzir e tal, não estou estudando. E falei, sabe o que mais? Vou trabalhar em shopping, vou trabalhar pro Natal, vou vender roupa. E fui, me ofereci numa loja que eu comprava, eu era cliente, conheci a gerente, falei assim, eu quero trabalhar. Ela, mas eu não venho comprar. Eu falei, não venho comprar, eu quero trabalhar agora o período do Natal, Ano Novo. Mas eu adorei, entrava às 10 da manhã, saía meia-noite, 1h, porque essa época, você além do shopping fechar até tarde, mais tarde, você tinha que ficar até mais tarde para limpar a loja, enfim, dobrar roupa, arrumar estoque. E no outro dia, 9 horas da manhã, já começava tudo de novo, isso durante 30 dias. E depois, ao longo da minha faculdade, comecei estágios, fiz alguns estágios, pontualmente, na área realmente de engenharia, numa empresa em Curitiba. Foi bem desafiador, assim. Foi bem desafiador porque eu, talvez como mulher, num ambiente com muitos homens, chão de fábrica, eu senti bastante dificuldade de me impor, e, enfim, na época também era estagiária, uma moça, ninguém me ouvia, os homens não me ouviam, eu era nada para eles, Mas depois eu acabei me destacando na parte mais administrativa e financeira, onde eu dominava muito planilhas, e um dos diretores, enfim, me identificou, ele tinha dificuldade de fazer isso, e ele colocou um computador na minha frente, e foi ali que eu aprendi, assim, muita parte financeira e planilhas, Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses só fazendo isso. Então essa também foi uma experiência bem bacana, assim, na área profissional. O meu sonho desde a adolescência, desde a infância, talvez, era ser dentista. Eu tinha pai e avô dentista na família, achava bem legal. E achava que era um trabalho que também podia dar uma condição financeira no futuro muito boa. Então eu sempre gostei, e eu creio que de uma época na adolescência para frente eu nunca pensei em ser outra coisa. Inclusive o vestibular que eu fiz foi de odontologia, eu passei, eu cursei odontologia, fiz todos os anos da faculdade, e eu nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia
continuar trabalhando com idiomas e chegar a ter uma escola, enfim, começar uma rede de idiomas como a gente tem hoje. Aí eu fiz a minha faculdade, eu entrei na minha faculdade, e quando eu estava ali no segundo ano da minha faculdade, um amigo meu, colega de classe, ele dava aulas de inglês numa escola de inglês. E aí já uma outra escola. E eu tinha saído desse trabalho de vendas em cursos de idiomas. Se eu não me engano, no segundo ano foi que esse amigo me deu um toque e falou assim: pô, André, você tem inglês tão bom, fala fluentemente, eu estou dando aula de inglês numa escola, eles estão sempre precisando de professor, por que você não dá aula também, ganha uma graninha aí enquanto está na faculdade e tal, né? Então eu, naquela época muito comum, mais comum do que hoje em dia, os empregos no jornal, acho que era basicamente a única forma de divulgação, eu abri e coincidentemente no primeiro final de semana que eu abri o jornal nos classificados, tinha vaga para professor de inglês nessa escola de idiomas, nessa rede, era uma rede, em 3 lugares diferentes. Eu falei, bom, é um sinal, né? Eu acho que é por aí. E aí eu me inscrevi, fiz lá todo um processo de seleção, me chamaram nessas escolas, eu não consegui começar em 3, comecei em 2. E aí então, esse foi meu segundo emprego e mais uma vez, coincidentemente, numa escola de idiomas. Eu nunca pensei em ter uma escola de inglês, nunca pensei em nada relacionado a isso, né? Eu estava focada na engenharia, estava estudando alemão, para, enfim, de repente fazer uma pós-graduação, uma especialização fora do país, estava totalmente focada nisso. Mas com essa experiência nessa empresa de engenharia, chão de fábrica, toda essa dificuldade que eu coloquei antes, eu percebi assim, também assim, uma inquietude assim, com relação a bater ponto, a ter inflexibilidade de horários, não ser dona do próprio nariz. Eu comecei a sentir um pouco esse incômodo, assim. E foi quando, numa noite, eu estava jantando com meu pai no apartamento dele, e eu disse que eu estava incomodada, que estava difícil, que eu tinha medo, eu estava entrando no meu último ano da faculdade, e eu tinha receio de que eu não fosse gostar daquilo. O que ia ser depois, né? Essa vida presa, essa vida como colaboradora somente, né? Sem muita independência, sem muita... Será que eu vou conseguir alcançar um cargo mais de liderança? E aí que surgiu a ideia, começou a parte do empreendedorismo, né? Começar a investir numa escola. Que ele teve uma oportunidade, na época foi lançada essa oportunidade de comprar uma escola. Como eu já tinha essa ligação com o inglês de gostar, de ter feito um intercâmbio, tudo, ele perguntou se eu tinha interesse. Na verdade era um arrendamento inicial durante 1 ano para ver se eu ia gostar. Então vamos arrendar essa escola por 1 ano, se você gostar a gente tenta viabilizar a compra, né? Se você gostar da área e tal. E eu ainda estava entrando no último ano da faculdade, não tinha nem me formado. E eu falei, já que é um arrendamento, então é uma coisa leve, light, sem muita pressão, né? Se eu não gostar, pronto, me formo e vou seguir minha carreira como engenheira. E então eu falei, vamos embora, né? Como sempre, encarando o desafio de uma forma extremamente natural. E aí que a gente fez esse arrendamento inicial de uma escola de idiomas em Curitiba. Como franqueada, né? Como franqueada. Essa escola que eu trabalhava, que eu dava aula de inglês enquanto eu estava na minha faculdade, ela era uma escola grande, uma escola conhecida, de uma rede conhecida, e era uma franquia. E aí novos proprietários adquiriram essa franquia, e um dia eu estava dando uma aula e tinha uma moça assistindo essa aula. Eu achava que era uma nova aluna, na verdade ela estava lá conhecendo a escola, conhecendo o sistema de ensino, enfim, não sei se estava lá também me conhecendo, não sei, mas acredito que seja realmente mais a aula, o sistema. E essa moça era a Renata, e junto com o Romeu, o pai dela, tinham acabado de adquirir a escola. Então o André já trabalhava nessa escola como professor, já tinha sido coordenador. Bom, eu estava entrando no negócio pela primeira vez, eu tinha 22 anos,
Eu não dominava nada, né, da parte assim, administrativa, de gestão, nada. Estava iniciando mesmo sendo uma franquia, claro, a gente tive treinamentos, enfim, mas assim, aquela, né, conhecer e lidar com as pessoas era um pouco difícil. Então, eu tive muita ajuda do meu pai. E a época, quando a gente arrendou e tal, um dos problemas que estavam acontecendo na escola era com relação aos professores, tinha muita gente indo embora, enfim, professores ruins e tal, e não tinha coordenação mais. E eu precisava de um coordenador, alguém, né, que fosse trabalhar junto comigo. E a ideia é que esse coordenador já tivesse, obviamente, um conhecimento daquela escola, daquele método, e nos foi indicado, falou, olha, um coordenador que foi show, que foi muito bom, mas ele não está hoje na coordenação, ele não quer estar, porque ele, inclusive, está estudando odonto, vai se formar, ele não quer, porque está pensando em trabalhar na área e tal. Mas assim, se vocês quiserem tentar falar com ele, tudo bem, mas eu acho que ele não vai aceitar. Gente, bom, vamos falar, né? Quando a Renata e o Romeu compraram essa escola, eu estava indo para o final da minha faculdade. E até então eu estava certo que a escola de inglês continuava sendo um bico para mim. E que eu ia para a área da odontologia. Inclusive eu já estava vendo questão de pós-graduação, de montar consultório, uma série de coisas na área da odontologia. Então, quando eu conheci a Renata e o Romeu, foi tudo muito natural, as impressões foram as melhores desde o início, mas eu nunca tive assim nenhum tipo de expectativa no momento em relação a eles ou ao negócio em si. Nem passava pela minha cabeça que um dia eu podia ter algo de diferente em relação ao negócio, à escola de idiomas. E depois a gente acabou conversando sobre a coordenação e ele acabou aceitando trabalhar por um tempo, né? Essa era a ideia, por um tempo somente, para me ajudar e tal, para colaborar. E eu cheguei um dia a imaginar que eu pudesse assim, eu sou um dentista, tenho meu consultório e tal, e por que não ter também uma franquia de uma escola de idiomas, que era um negócio que eu tinha gostado muito de fazer, né? Eu realmente tinha me apaixonado e fazia assim, mesmo sabendo que aquilo não ia ser o meu futuro, ou imaginando que não seria o meu futuro, eu fazia o melhor que eu podia fazer, porque uma coisa que me incomoda muito é eu entrar para fazer um negócio e fazer mal feito. Eu sempre entendo que o meu nome, a minha imagem, a minha pessoa está sempre em jogo. Qualquer coisa que eu for fazer, eu quero fazer bem feito. E ele sempre pareceu assim, além da referência que as outras pessoas que já tinham trabalhado com ele nos deram, isso já, né, indicação, isso já nos deu bastante segurança, mas ele mesmo, assim, sempre um rapaz muito sério, alinhado, e a aula dele, assim, muito perfeita, assim, sabe? Porque eu tinha que também dar uma avaliada de como eram as aulas, e ele seguiu, e eu já sabia que ele dava aula ali há anos, ele poderia estar sempre dando um jeitinho, e ele sempre foi muito correto, assim, né? E aí, mais uma vez, entra aquela minha questão pessoal de não saber dizer não para desafios, e eu lembro até hoje que a proposta foi para ganhar bem menos do que eu ganhava antes, com o proprietário anterior. Mesmo assim eu aceitei e é uma lição de vida que eu levo, que eu trago comigo até hoje, que eu tento passar para aquelas pessoas, para os jovens que estão começando uma carreira profissional, seja ela de empreendedorismo ou não, que é de você saber o seu momento certo, você entregar resultados antes de querer as recompensas e de você mostrar o seu valor antes de qualquer outra coisa. Então, em 2002, foi quando nós iniciamos o trabalho juntos nessa outra rede de ensino de idiomas, né? Eu e o André, eu como gestora da escola e ele como coordenador. E daí começou o nosso trabalho, assim, na parte de escola mesmo. A gente se identificou muito, era um casamento bem bacana, ele fazia parte pedagógica, eu fazia administrativa e financeira. E ainda estudando, fazendo faculdade, então o André me apoiou muito, porque à noite eu ia para a faculdade e eu sabia que ele estava lá todas as noites, né? Então ele acabou sendo um grande parceiro, nem sendo sócio da escola, mas assim, sempre muito engajado, sempre muito envolvido e liderando a equipe e a escola como se fosse dono. Então esse alinhamento entre eu e ele sempre aconteceu. E foi assim que a gente se conheceu, e esse tempo curto que ele imaginava que ia ser, já são 12 anos, né?
Em 2003, a gente resolveu, assim, por razões, assim, de algumas insatisfações na rede, dificuldades que a rede estava passando, a gente ficou com receios de que talvez a gente não conseguisse seguir para frente com aquela marca. Nós, junto com meu pai, né, pensando como que a gente pode criar uma marca própria, né, criar um método, enfim, criar uma rede nossa, né, e no começo assustador, assim, um pouco essa ideia, né, como que isso ia acontecer e tal, quem que iria estar no projeto, participando, porque eu acho que você, em projetos de vida pessoal, profissional, a gente nunca pode estar sozinho, né, sempre tem que ter companheiros, sócios, né, equipe faz parte, mas equipe é mais flexível, né, as pessoas podem te deixar ou você de repente não querer mais. Então essa união era muito importante. E, enfim, a gente começou a falar sobre isso, e em 2003 a gente conversou com o André, também tinha uma outra pessoa que é o Rodrigo, que também trabalhava numa unidade dessa rede em São José, em Santa Catarina. A gente começou a falar em criar esse método, em criar essa nova marca, pensando, obviamente, no primeiro momento numa unidade, mas, obviamente, já pensando num projeto maior, né, rede de franquias. Eles vieram então me fazer uma proposta para que eu passasse a ser sócio deles. E naquela escola primeiramente, e depois então vindo o projeto da Rockefeller já, e aí toda uma nova conversa nesse sentido. Nesse momento, quando eu passei a fazer parte do negócio, gerou muitas dúvidas vieram na minha cabeça, porque agora vou abrir mão de tudo que eu construí, de todo o meu sonho até agora por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que seria uma excelente oportunidade e, no sentido profissional, talvez fosse uma oportunidade que eu não teria novamente e que também, ao mesmo tempo, era um negócio que eu gostaria muito de fazer. Só que isso geraria assim, um certo desconforto no meu vínculo social, familiar, amizades, namorada, né? Eu namorava a minha atual esposa já há algum tempo, e isso foi uma questão que pegou bastante para mim, porque o projeto então da Rockefeller, ele inclusive incluía mudar de cidade, né? Então, na minha cabeça, assim, eu já estava com a decisão assim, tomada no sentido do que eu queria fazer, que eu queria ir nessa linha, mas eu conversei com a minha atual esposa, né, então namorada, e quase noiva, e recebi um apoio dela, isso foi muito importante para mim mesmo. E com os meus pais, assim, ficava aquela situação de que eu estudei uma faculdade particular, não era barato, foi um investimento bastante alto, eu sei que foi bastante suado, bastante sofrido para eles conseguirem pagar para mim, e era uma situação mais delicada. Mas as coisas foram acontecendo e eu fico muito feliz hoje, porque em nenhum momento assim eu tive qualquer tipo de... senti qualquer reação ou de reprovação, ou algum tipo de indireta. Eu sentia assim, que existia um receio do que poderia acontecer, acho que é normal, de pais em relação a filhos, mas eu sentia assim, um apoio, assim, filho, se é isso que você quer, então vai em frente, né? E sempre existem aquelas pessoas que duvidam, que acham que você está entrando numa furada, você ouve aqui, ouve ali e tal, mas isso é normal, sempre. Então, em 2003, a gente iniciou todo o projeto, né, desde do nome, começamos a criar um método. Eu, particularmente, não me envolvi na parte de metodologia, mas o André, o Rodrigo, né, uma professora, que também estava sempre junto com o André e com o Rodrigo criando o método, né, então contratamos profissionais da área, né, mas o André e o Rodrigo sempre participando também da criação,
através de correções. Então a gente começou a desenvolver toda a metodologia, né? Eu não na parte pedagógica, mas eu na parte administrativa, então uma coisa casando com a outra, né? Metodologia com schedule de professores, de carga horária, quanto que isso financeiramente ia custar para a unidade, né? A gente pegando tudo que a gente já tinha trabalhado e vivido nessa outra rede, né? Experiências positivas e experiências negativas, né? Experiências negativas a gente queria melhorar, né? Então foi muito importante essa experiência anterior para que eu trouxesse essa experiência para aprimorar, né? Ou eu como franqueada, já me vendo, né, como franqueadora, né? E eu como franqueada na época, o que eu não gostava, o que eu gostaria que a franqueadora fizesse. Então a gente, né, tentou implementar tudo isso, né? E em 2004, né, a gente fez todo um projeto e um cronograma para que a gente trocasse, enfim, a escola de São José em Santa Catarina para Rockefeller. Então foi isso que a gente fez em julho de 2004. Nós inauguramos a primeira unidade, fizemos uma transição de bandeira na época, né? A de Curitiba nós vendemos e nós nos mudamos para Santa Catarina e fizemos todo esse processo de transição da escola de São José em Santa Catarina, Grande Florianópolis. Desde o primeiro momento que a gente fincou a bandeira do projeto, eu pensei, isso aí vai dar certo, não tem como dar errado. Questão de mercado, a questão, assim, as pessoas que eu via, né, que eu estava me envolvendo, a seriedade do projeto, assim, eu conhecia o segmento, assim, o que eu fazia, eu tinha plena segurança. Então, em nenhum momento, desde aquela época até hoje, eu tive qualquer sombra de dúvidas em relação ao sucesso desse novo projeto. E eu acho que esse conhecimento, assim, da parte de financeiro, de números, eu acho que quando você tem esse conhecimento, que ainda era muito pequeno, mas eu na época achava que estava bom, né? Hoje eu vejo que era bem pouco, mas isso me trazia segurança, né? Acreditar no projeto, acreditar que aquilo daria um resultado bacana, né, financeiramente. E eu acho que eu consegui trazer essa parte, assim, até do que eu estudei na engenharia, de fazer o certo, né, de ser muito certinha, de produzir as coisas com qualidade, sempre pensando no retorno, né, dos alunos, com qualidade, né? Então eu acho que essa questão da positividade, sempre trabalhando com positividade para que realmente eu conseguisse, enfim, fazer com que esse projeto desse certo e com muita naturalidade. Eu acho que eu gosto sempre de colocar isso, assim, quando você é jovem, a gente encara as coisas com mais naturalidade. Eu acho que isso é o que, enfim, te dá uma energia boa, te dá uma energia positiva para que você continue com aquilo, né? Que você caminhe, que você se movimente, né? Eu sou uma pessoa bastante persistente. Eu não me dou por vencido, e isso é mais uma coisa que eu acho que eu trago do esporte comigo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte, sempre gostei de esporte e sempre gostei de ganhar, né? Tem aquela história de que o importante é competir, mas eu gosto de ganhar também. Então, quando eu entro de cabeça num negócio, num projeto, é meio sai da frente, assim, porque eu chego meio atropelando, assim, eu quero que dê certo mesmo. Quando nós iniciamos o projeto da Rockefeller, nós imaginávamos que para entrar num mercado que estava começando a ficar cada vez mais competitivo, a gente precisava entrar com diferenciais. Porque uma marca nova, né, desconhecida, apesar do nome ser conhecido, mas a marca, como escola de inglês, é uma marca que as pessoas não conheciam, um novo método, um novo sistema. Então, nós precisávamos mostrar para as pessoas que nós éramos diferentes. Por que a pessoa, às vezes numa mesma rua, com 4, 5 opções de marcas conhecidas, ela faria inglês conosco? Os diferenciais da Rockefeller, os maiores diferenciais da Rockefeller, que eu acredito, assim, é a parte de metodologia, que é o método face-to-face, 6 alunos em sala, no método adulto, no método Teens e Kids, no máximo 8, ou seja, turmas reduzidas, para que realmente o inglês seja praticado em sala de aula. O método é totalmente voltado para a conversação.
Então, realmente, essa questão da redução de alunos em sala de aula é extremamente importante para que cada aluno tenha o seu momento, os seus minutos dentro de sala de aula para praticar, né? Essa é a essência da Rockefeller, realmente, na parte de metodologia. A carga horária também é uma carga horária maior do que a maioria das outras unidades, das outras escolas, né? São 1h20 para os adultos e 1 hora para os teens e kids. Nós, na verdade, apenas fizemos aquilo que é minimamente necessário para que uma pessoa consiga aprender de verdade, porque tem muita coisa que não funciona por aí. Então, é impossível você aprender inglês, por exemplo, se você estuda 1 hora por 2 horas por semana, 1 hora por aula, com mais 15 alunos dentro de uma sala de aula, só para dar um exemplo. Então, se você quer ter um projeto sério, fazer com que a pessoa dentro da sala de aula pratique o idioma e fale inglês, não tem como a turma ser grande, a turma tem que ser reduzida. A Rockefeller sempre investiu, sempre se preocupou em estar à frente, realmente, da concorrência com relação a isso, e não só perante a concorrência, mas sim buscando a excelência no ensino para o aluno. A gente sempre se preocupou muito em que o aluno aprenda, e não somente a gente ser uma empresa para vender material didático, né? Sempre focamos muito com a satisfação do cliente. E a parte da metodologia é o foco principal. Da metodologia se destrincha outros diferenciais que envolvem daí a parte, assim, controles administrativos, de gestão, né, na parte do franqueado, enfim, os treinamentos. Mas hoje os diferenciais que a gente quer, a base da nossa empresa, realmente está voltada para a qualidade, para a excelência da metodologia Rockefeller. Então, são coisas como essa que são, assim, pré-requisitos fundamentais para o sucesso do aprendizado de um segundo idioma, e nós procuramos aplicar. Então, a questão de alunos por turma, a questão da tecnologia, eu acho que isso a Rockefeller tem sido vanguarda desde o momento em que ela começou as suas atividades, né? Nós somos a primeira rede aí do Brasil a utilizar aquela lousa interativa em todas as aulas, em todas as suas salas de aula, primeiramente com os adolescentes, com as crianças, depois com os adultos. Então a gente está sempre tentando dar um passo à frente da nossa concorrência para fazer com que a gente consiga então se estabelecer nesse mercado que é tão competitivo. Então a gente tinha que passar credibilidade, né? Então, o maior desafio era esse, né? Que realmente as pessoas gostassem do método, que elas começassem a falar, os alunos começassem a estudar, tivessem a excelência, aprendessem e começassem a indicar, né? Então, isso a gente sabia que iria levar um tempo, é a longo prazo que isso acontece, né? Então, não adianta ela só montar uma marca, uma escola bonita, né? Mas a gente teria que mostrar esse trabalho, desempenhar esse ensino, né? Para que realmente as pessoas gostassem e começassem a indicar. E realmente isso começou a acontecer. E isso eu creio que a gente conseguiu com os diferenciais e com a forma com a qual nós adentramos e nos posicionamos no mercado, sempre pensando já em fazer uma escola bonita, bem localizada, para chamar a atenção das pessoas, para que quando elas entrassem, elas lá dentro conhecessem o nosso sistema de ensino e ficassem. Isso deu certo. E no segundo momento, a gente sempre pensando num projeto de franquia desde o início. Essa é uma história, inclusive, engraçada. E desde a nossa primeira escola, as pessoas entravam nela em São José e pensavam que nós éramos uma grande rede de franquias. E perguntavam se a gente tinha vindo dos Estados Unidos, da onde. E, enfim, as pessoas entravam e falavam assim: eu já vim em São Paulo, eu já vim no Rio de Janeiro. E a gente dava risada porque a gente não tinha escolas nesses lugares, só tinha São José. Mas como tudo foi sempre muito pensado desde o início para ser um projeto de franquia, então tudo sempre foi muito padronizado, tudo foi muito arrumadinho, desde ali do formulário da recepcionista, a uniformização, toda a identidade visual, fazia com que, mesmo a gente tendo uma única escola, as pessoas tivessem a impressão de que era uma grande marca, que era uma grande rede. E o segundo é com relação ao projeto de franquias em si. Acho que esse foi o maior desafio, continua ainda sendo de uma certa forma, que é você passar credibilidade para potenciais investidores, pessoas que queiram investir na marca e que queiram comprar uma franquia da Rockefeller. E a gente sempre conseguiu ter pessoas ao nosso lado, até fornecedores, pessoas terceirizadas, que abraçavam também o projeto, pessoas jovens. Então, eu sempre falo, as pessoas jovens, elas sempre estão motivadas a participar de um projeto novo, que de repente o nome delas também vai estar lá nessa história, e a gente sempre conseguiu, nas nossas limitações iniciais, até de investimento, fazer com que essa metodologia sempre fosse inovadora. E até hoje,
né? Os investimentos continuam, a gente sempre brinca lá na franqueadora, eu e os meus sócios, que quando a gente começa a ver resultados positivos, financeiros, lucros e tal, o que a gente vai fazer com isso, né? Vamos reinvestir. Isso é uma sabedoria, assim, do empreendedor, né? Você está sempre apostando na tua marca, apostando no teu produto, apostando no teu serviço, para que você colha a sua plantação, né? Que é tudo só um plantar, né? Futuramente. Ultimamente a gente tem ganhado muitos prêmios, a gente já cresceu bastante, a gente já está em vários estados do país, então isso já diminuiu bastante, mas até um tempo atrás a gente tinha bastante essa dificuldade de investidores de outras partes do país de, poxa, mas quem é essa Rockefeller? Eu estou ouvindo falar agora, então acredito que esse tenha sido um grande desafio também. A nossa visão de futuro continua com esse crescimento todo que a gente está, né, com essa expansão, esse projeto de expansão cada vez mais acelerado, né? Às vezes em alguns momentos eu me pego, falo por mim, um pouco assustada no sentido bom, né? Mas ao mesmo tempo com preocupações de como que isso vai acontecer, como que eu tenho que lidar, como que eu tenho que trabalhar minha equipe, me reestruturar cada vez mais, né? Então eu vejo assim, mas eu vejo um futuro assim brilhante e eu confesso que eu não pontuo muito o que vai acontecer, como as coisas devem acontecer, porque a gente não tem controle disso, né? E esse é o nosso propósito, né? Fazer cada vez mais com que os sonhos dos nossos alunos que investem seu tempo, seu dinheiro e confiam isso a nós, possam ser realizados através do aprendizado de um segundo idioma. É muito gratificante quando a gente encontra ex-alunos e a gente ouvir que, poxa, eu ganhei aquela promoção, eu tive uma oportunidade de viajar para algum lugar, eu consegui realizar um sonho por causa do inglês que eu aprendi com vocês, e também de realizar o sonho dos nossos franqueados, que a grande maioria deles colocam a vida deles ali, investem todas as economias num negócio como o nosso, e a maior satisfação para nós é ver, enxergar eles tendo sucesso pessoal, profissional e financeiro, e é o que eu desejo, é o que eu quero, é um desafio que nós temos, é fazer com que isso continue acontecendo, porque se isso continuar acontecendo, o crescimento da rede com qualidade vai acontecer ao natural. A gente vislumbra um cenário, né? Imagina, e ao longo dos dias, ao longo dos anos, você vai vivendo e vai adaptando isso, né? Porque a gente lida também com pessoas, não é? O negócio, ele é feito de pessoas, né? No nosso negócio, ele é feito também de pessoas parceiras, que são os nossos franqueados. Então não depende só de como eu lidaria com isso ou eu lidaria com aquilo. Eu acho que um dos desafios que a gente ainda tem muito pela frente com o crescimento da rede é também a gestão de pessoas, né? Cada um tem uma expectativa, cada um tem um jeito de lidar, cada um tem uma personalidade, e essa liderança e esse convívio, esse relacionamento, como tratar com as pessoas de formas diferentes é um desafio cada vez maior. E o crescimento da rede, ele é inevitável, né? A gente não pretende parar, a gente só pretende acelerar. E assim, eu vejo assim, a Rockefeller cada vez mais, da forma como a gente lida, da forma que a gente encara, que ela vai ser uma rede extremamente saudável. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, de construir uma rede saudável. Não precisa ser uma rede gigantesca, uma rede super a mais rentável do país, não é isso. É realmente uma rede saudável que, além de nos trazer lucros e retorno financeiro, mas também bastante satisfação e alegria. E eu não tenho dúvida do sucesso e da proporção que isso vai tomar. Nós estamos caminhando aí para expandir para o Brasil inteiro. Nosso objetivo é ser uma das maiores redes de idiomas do Brasil. Mas a visão é essa, é crescer com qualidade e buscando ser sempre uma referência no ensino de idiomas aonde quer que nós estejamos. As pessoas, elas querem ou elas precisam aprender inglês. Então, diante da realidade do nosso país, eu acredito que algumas adaptações elas vão ocorrer inevitavelmente no decorrer do tempo, principalmente aquelas ligadas à tecnologia, mas a essência permanece. O sistema de ensino, você ensinar as pessoas a conversarem, eu entendo que ele permanece, e
e eu acho que o mercado de ensino de idiomas aí, ele promete prosperidade por muito tempo ainda. Eu acredito que a minha missão de vida, ela está baseada bastante no autoconhecimento. Eu busco sempre me conhecer cada vez mais, melhorar cada vez mais, identificar onde estão as minhas maiores dificuldades, as minhas maiores falhas, e isso envolve mais a minha parte pessoal, eu comigo mesma, esse autoconhecimento, né? Porque realmente eu acredito e vejo na prática, funcionando comigo, que se você está bem com você mesmo, se você sabe o que você deseja, se sabe o que você gosta, sabe o que você é bom, você vai acabar passando isso para as pessoas, esse exemplo, tranquilidade, segurança, você vai ter uma vida mais leve, você vai produzir de uma forma mais leve no teu trabalho, na tua vida pessoal, né? Eu acho que com o crescimento de uma empresa, né, você de repente começar a ter lucros e um futuro diferente do que você tinha lá atrás com relação a... Não é o que importa, né? Isso é uma consequência do teu trabalho, do sonho realizado, e que ele vai ter realizado, vai ter outros sonhos, e assim a vida segue até a gente ficar mais velho e de repente tentar dar uma tranquilizada, mas os sonhos nunca param. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que sempre se focar e não se perder no meio do caminho, porque muitas coisas acontecem, crescimento, frustrações, e isso mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso emocional, e eu me vejo assim, sempre tentando buscar para que eu não me abale tanto, ou eu não mude tanto, porque essa essência assim é o que me deixa sempre feliz. Eu tenho muito comigo assim que você consegue mobilizar as pessoas e consegue deixar lições através do exemplo. Então eu espero que as minhas atitudes, muito mais do que as minhas palavras, possam ajudar a mobilizar as pessoas, sejam os franqueados, sejam os meus amigos, a minha família. Eu espero ser um bom chefe, um bom parceiro, um bom franqueador, um bom sócio, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom avô. É isso que eu espero, e que espero que tudo que eu faça nessa vida seja útil e que seja um exemplo para alguém. O último livro que eu li, né, sobre empreendedorismo, que foi O Sonho Grande, Jorge Paulo Lemann, né, tem uma frase que ele tem várias, né, várias que inspiram totalmente o mundo empreendedor, mas tem uma que trabalha com sonho, que obviamente tem a ver com o livro também, e que eu acho que todo mundo que pensa em empreender, eu acho que tem que sempre pensar nisso, né, que ele diz assim, sonhe grande, pois ter sonhos grandes dão o mesmo trabalho de ter sonhos pequenos. Então, o que isso, né, assim, que eu levo para mim, assim, é que não importa, né, enfim, não importa o tamanho do seu sonho, ele vai dar trabalho. E as pessoas às vezes querem as coisas para ontem, né, querem que o sonho se realize rapidamente, né, que o sonho seja assim, né, no piscar de olhos. E, na verdade, por menor que ele seja, ele vai te dar trabalho. Então, por que não sonhar grande, né? Eu sou muito assim, fuçador, então se não está dando de um jeito, eu faço do outro, se desse outro jeito não está dando ainda, eu vou pesquisar, eu vou a fundo, eu vou tentar fazer mais, vou tentar trabalhar mais, vou tentar me superar para conseguir, porque eu acho que sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. E hoje eu tenho lá na minha sala um quadro branco, grande, que eu comprei achando que eu ia encher de coisas lá, mas até hoje eu não enchi de muita coisa. Mas tem uma coisa que eu sempre entro, eu escrevi mesmo com aquelas pincéis, duas siglas. E essas duas siglas eu tenho utilizado diariamente, não só para mim, mas para falar para as pessoas. Essas siglas são NF e FE. São bem grandes, quando eu entro na minha sala eu olho elas o tempo inteiro. NF significa não fez e FE significa fez errado. Então eu acho que quando a gente não atinge um objetivo, ou a gente não fez ou a gente fez errado, né? E tem aquela outra frase também que fala que insanidade é você conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Não que essa seja de fato uma definição de insanidade, mas a frase é essa. E eu acredito muito nela também. E a gente nunca vai conseguir fazer coisas diferentes fazendo as coisas da mesma forma.